Bruno César aqui e a gente vai começar uma série agora chamada Quebrando os Biscoitos. Tá se perguntando por que quebrando os biscoitos? Sabe, é uma espécie de mitos e verdades. Sabe, coisas que as pessoas estão acostumadas a acreditar porque alguém falou pra alguém e repetiu. Então, a gente vai ver à luz das escrituras o que de fato a Bíblia fala sobre alguns assuntos. E aí se prepara, porque pode ser que a gente quebre alguns biscoitos. E o biscoito de hoje é muito conhecido. O pessoal fala, olha, nós temos que pregar o Evangelho para que Jesus volte. Essa afirmação é baseada no texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, num texto conhecido também como Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus está ensinando algumas coisas e ele fala, e será pregado esse Evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Será que é isso mesmo? Será que a gente tem que pregar o Evangelho para todas as nações para Jesus voltar? Na verdade, não é nada disso. O que eu creio, lendo as Sagradas Escrituras, esse texto, Jesus estava respondendo quando os discípulos perguntaram, lá no versículo 3, qual é o sinal, mestre, da tua vinda, da consumação dos séculos? E Jesus começa a explicar, só que ele vai começar a citar algumas coisas, e no versículo 8 ele vai dizer, porém tudo isso é o princípio das dores. O que é esse princípio das dores? Jesus acabou de citar fome, terremoto, guerra, rumores de guerra, e ele fala princípios das dores. Esse princípios das dores é uma referência ao que a Bíblia chama de um período de dores que vai acontecer aqui na Terra, que nós conhecemos como tribulação. Lá em Jeremias, no capítulo 30, versículos 6 e 7, o profeta ele fala, por acaso é possível que o homem dê a luz? Por que eu vejo os homens com seu rosto pálido, sofrendo dores como a que está para dar a luz? É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Há muitas passagens na Bíblia que remetem a esse período de tribulação que vai acontecer aqui na Terra. E é esse período que Jesus está citando aqui. Fome, guerra, rumor de guerra, ele vai falar sobre perseguição, uma série de coisas, e aí ele vai falar sobre o Evangelho ser pregado. Só que tem uma coisa, o Evangelho não precisa ser pregado para Jesus voltar. O Evangelho vai ser pregado mesmo após Jesus voltar e buscar a sua igreja dentro da tribulação. Se você ler a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele é um livro cronológico. Do capítulo 1 você vê Jesus ressuscitado. O capítulo 2 e 3 tem mensagens de Jesus para as igrejas. O capítulo 4 e 5 mostra um período no céu. E do capítulo 6 em diante vai começar a citar a tribulação, que vai do 6 até o 18, que mostra Jesus voltando depois no capítulo 19. Então, do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, nós temos o período da tribulação, ou o período tribulacional. E nesse período, o Evangelho vai ser pregado a toda criatura. A Bíblia chega a dizer, lá no Apocalipse, entre o capítulo 6 e 7, que vai ter tanta salvação que não vai ser possível contar, não vai ser possível numerar todas as tribos, raças, línguas. E lá no capítulo 14, no versículo 6, a Bíblia chega a dizer, João fala, viu um anjo contendo na sua mão o Evangelho que vai ser pregado a toda raça, a toda tribo, toda língua. Então, na verdade, o Evangelho vai ser pregado a toda criatura dentro da tribulação. Um outro argumento muito bom é que você pode ver que esse período que Jesus começa a citar aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, ele vai citar na mesma ordem de Apocalipse capítulo 6, dos 4 cavaleiros. Ele vai falar do anticristo que chega conquistando para conquistar, ele vai falar desse período de guerra, de fome, de morte. Ele está narrando o mesmo período, o período da tribulação. Então não, de fato, o Evangelho não precisa ser pregado a todas as nações para que Jesus volte. Os apóstolos acreditavam numa chegada iminente de Jesus. Jesus poderia voltar a qualquer momento e ainda é assim nos dias de hoje. Jesus pode voltar antes mesmo de você acabar de ver esse vídeo. Então, tudo que nós podemos fazer é ter expectativa na volta dele e não esperar que as pessoas preguem o Evangelho para que ele volte. Agora, aproveita e prega o Evangelho para que mais pessoas sejam arrebatadas. E aí, gostou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa? Então compartilha com alguém, com um amigo, com um familiar. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui na nossa página e ativar as notificações para que você possa receber outros vídeos. Uma coisa que eu gosto de dizer também, se você pensa de uma maneira diferente, fica à vontade, coloca aqui nos comentários, a gente vai ter o prazer de te ouvir, de conversar com você. A gente não está aqui querendo estabelecer quem está certo ou quem está errado, muito pelo contrário, mas crescer à luz das Escrituras. Eu espero você no próximo vídeo.